Olha, o Instituto Genial Quest divulgou hoje uma nova pesquisa sobre o que os brasileiros acham do governo Lula. Outros assuntos como guerra, atitudes do presidente e economia do país também entraram no levantamento. O nosso analista já está aqui. Yuri Pita vai detalhar esses números para a gente. Yuri, boa tarde, bem-vindo. Tudo bom, Luciana? Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no Brasil, meio-dia. Vamos lá mostrar a nossa primeira tela, que é o geral, a aprovação do governo. E aí é aquela pergunta bem dicotômica, aprova ou desaprova? E a gente percebe que houve uma queda expressiva aqui de 6 pontos percentuais desde a última pesquisa, no mês passado, em setembro, para agora, em outubro, e principalmente esse aumento expressivo da desaprovação de 7 pontos. Se a gente comparar na série histórica, Luciana, esta queda é a maior desde todos esses meses que a Quest fez pesquisa, embora a desaprovação lá no começo do governo tenha tido um aumento expressivo. Em abril foi o pior momento em termos de saldo, quando a gente vê ali 9 pontos de saldo entre a aprovação e a desaprovação, ainda que positivo. Agora esse saldo está em 12 pontos percentuais. Ainda é tranquilo, digamos assim, ou pelo menos ainda é um saldo positivo para o governo, tem mais aprovação do que desaprovação, mas acende um sinal de alerta e isso aconteceu, Luciana, de forma generalizada. Mas claro que a gente vai fazer um recorte específico aqui para o Brasil Meio-Dia para a gente poder avançar um pouco mais, que é a próxima tela que vai aparecer aqui, quando a gente faz o recorte por cor ou raça de autodefinição, Luciana. Achei interessante eu pedir para o Yuri trazer essa tela também para a gente, porque vocês percebem que a aprovação de pretos e pardos caiu bastante. Na média ainda, pretos, pardos e brancos, aliás, caiu bastante, mas na média. Mas a aprovação de pretos no governo Lula caiu, despencou 10% e subiu 11% a desaprovação, e eu achei isso muito significativo em um momento em que se discute, por exemplo, a ida ou não de uma mulher negra para o STF ou a saída de mulheres, por exemplo, dos ministérios. Então, é um momento em que o governo do presidente Lula subiu a rampa com maiorias minorizadas, né? A gente pode dizer assim, pessoa com deficiência, mulher negra, indígenas, mas foi muito questionado que no meio do governo essa representatividade baixou. Pois é, Luciana, é importante você destacar esse ponto, porque aqui é fato que, como o universo dos pretos, dos que se auto-identificam como pretos, ele é o menor desses 3 grupos, a gente está falando na pesquisa da Quest de 11% dos entrevistados, entre pardos e brancos há uma equivalência maior, de cerca de 40% cada um desses grupos. Então aqui tem uma sensibilidade maior, uma mudança de percepção acaba ficando mais exacerbada, mas de fato é muito sensível porque ela ocorre de todas as formas. E isso tem muito a ver, uma das hipóteses que a gente pode levantar por outros elementos da pesquisa, é que há uma percepção menos otimista em relação à economia. E a gente sabe que num país tão desigual quanto o nosso, são os pretos e os pardos que sentem primeiro essa desaceleração da economia, que tanto os indicadores econômicos quanto agora os índices de percepção de opinião pública acabam refletindo. Ontem teve uma pesquisa IPESP e Febraban que foi nessa mesma linha, de que o otimismo em relação à economia está diminuindo. E aqui na Genial Quest também a gente percebe isso, e a gente vai mostrar isso nas próximas telas, Luciana. Vamos lá? Então, vamos passar a próxima tela. Aqui, ó, justamente um dos pontos principais em relação à economia, inflação. Olha como dá uma subida na expectativa de piora da inflação, de 35% para 47%, 12 pontos de elevação. O que explica isso? A percepção das pessoas de que houve aumento nas contas mais essenciais que elas pagam. Conta de luz, conta de água, combustíveis, ou seja, tudo isso que aconteceu nesse último mês, né? Aqui no caso, essa percepção é de junho a outubro, mas na pesquisa tem uma percepção de que as contas aumentaram de um mês para cá, 2 meses para cá, isso acaba se refletindo nessa percepção de que, a despeito de a gente já estar vivendo um momento de queda de juros e de que a inflação na medição oficial está mais ou menos estabilizada, mas que tem uma redução aí de impacto positivo, ou seja, as pessoas estão mais céticas, mais pessimistas em relação à economia, isso afeta diretamente a aprovação do governo. A última tela, Luciana, para a gente depois arrematar, tem algumas questões que a gente já colocou lá no nosso teaser. Lembra que eu falei? Tem explicação aqui dentro do país, mas também tem algumas percepções fora do país. E a percepção de que há um excesso
na agenda de viagens ao exterior do presidente Lula. E quando que isso acontece? Esse índice da maioria percebendo como excessivo e um terço percebendo, um pouco mais de um terço, 37% percebendo como adequado. No momento em que as pessoas, pelo que a Quest também averigou, não estão sentindo um efeito concreto positivo dessas viagens externas do presidente, houve uma aposta do governo, por exemplo, naquela ida aos Estados Unidos em setembro, além de participação na Assembleia Geral da ONU, daquela política relacionada aos trabalhadores de aplicativos. Pois bem, o que aconteceu concretamente em relação a isso? Nada ainda. Então, isso acaba prejudicando. Num volume, mês de setembro, o presidente praticamente passou uma boa parte do tempo, quase todo mês, fora do país. Ali a gente vê a imagem, né, do presidente numa dessas viagens, se eu não me engano é a ida à Índia, que houve aquele ruído inclusive com a primeira-dama Janja, que era um momento que as enchentes do sul estavam preocupando o país, isso também foi um fator negativo. E agora esse mês de outubro, com a recuperação do presidente, também essa percepção de ausência da figura do próprio presidente, isso acaba impactando a imagem do governo. Nossa última tela, que também tem a ver com o exterior. A percepção das pessoas em relação a este conflito que a gente tem feito a cobertura. Quantos dias você falou no início do 19 dias? Hoje 19 dias. Desde o início do conflito. Tem um saldo positivo, 35% vem como uma postura positiva do presidente, porque tem defendido diálogo, tem pregado ali um discurso de paz contra a guerra, 23% negativo, 31% regular, não sabem responder 11%. E é interessante um outro aspecto, Luciana, que as notícias sobre a guerra são as que predominam, assim, as pessoas dessa entrevista, desse núcleo de pessoas entrevistadas pela Quest, demonstraram um autoconhecimento sobre o conflito em Israel. Não é por acaso, ele dominou as manchetes, dominou a nossa programação. Você trouxe aqui uma pesquisa dizendo que depois do 8 de janeiro, a guerra entre Hamas e Israel é a que mais falada e citada nas redes sociais. Então, essa percepção aqui é muito importante. Exato, acaba tendo. E é a que mais motivou mobilização política. A oposição se aproveitou do conflito em Israel para atacar o governo. E aí eu acho que, não sei se a gente tem mais uma tela aqui, preciso só confirmar, porque acho que não temos. Mas outras perguntas que a Quest fez sobre essa percepção da guerra em Israel mostram que sim, o governo acertou ao dar prioridade ao resgate dos brasileiros da área de conflito. Isso foi muito bem avaliado. Mas não, as pessoas não concordam, por mais que tenha justificativa jurídica, ou mesmo diplomática e até política, do governo não classificar o Hamas como terrorista, na percepção da opinião pública isso é ruim. A maioria critica o governo, a postura do Brasil ao não classificar o Hamas como terrorista. Não vou entrar no mérito se deveria ou não deveria fazer isso. Sim, sem juízo de valor, né? Sem juízo de valor no que deve ou não ser feito. Mas a questão é que, na opinião pública, isso pesa negativamente, prejudica a imagem do governo. Esse conflito acaba sendo preocupante, tanto na questão das perspectivas econômicas, do quanto ele pode afetar a economia no mundo como um todo, por se tratar de uma zona, de uma região muito sensível na produção de petróleo e todos os outros desdobramentos que podem ter um conflito como esse, mas também nessa questão de percepção de como o governo age. Por enquanto está positivo, mas a depender de como esse governo, desse conflito se estenda, isso pode trazer outras consequências para a imagem do governo e para essa disputa de narrativas, sem falar do conflito do Rio, que certamente na próxima pesquisa a gente vai falar bastante a respeito. Muito bem, só para arrematar então agora essa pesquisa, aquela nota clássica, foram ouvidas 2.000 pessoas presencialmente entre os dias 19 e 22 de outubro e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Yuri Pita, muito obrigada. Obrigado, Luciana. Até mais.